Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Na gota de hoje, eu quero dar uma ênfase muito, mas muito fora de série sobre essa resposta, o que fazer depois de errar ou pecar. Nós sabemos que não há outro caminho diante de um erro, diante de um pecado. Não há outro caminho senão o arrependimento, a reconstrução de vida. O próprio Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais. Minha filha, onde estão os teus acusadores? Eles jogaram as pedras no chão. Vá e não peques mais. Então, a resposta simples é essa. Não é simplista, é simples. É clamar a Deus: Deus me perdoa. E depois disso, pode vir a acusação que vier. Podem vir as lembranças, as construções, a culpa falsa, os símbolos, mas é caminhar. E hoje eu queria dar uma ênfase na confiança que nós devemos ter em Deus depois de errar ou pecar. Como eu digo nas gotas, eu não estou fazendo apologia a você errar, a você pecar, mas quem disser que não tem pecado é mentiroso, é mentirosa e faz de Deus um mentiroso ou tenta fazer Deus de mentiroso. Isso está lá em 1 de João. Agora veja, é muito importante que nesse processo de retomada da vida, depois de um erro, depois de um pecado, que confiemos em Deus. E quando olhamos com essa lente da educação cristã, que só é educação cristã, porque nós somos, sem devida educação, mal educados, mal conduzidos, porque a culpa termina sendo um fator muito forte em nossa vida. E o que a Bíblia está nos orientando é que o sujeito pode até cair, e às vezes cai por demais. Mas é o Senhor quem o sustenta. Eu gosto muito do Salmo 37, versos 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E qual é o homem que pode ser bom? A nossa bondade é maldade, mas a bondade de Deus em nossa vida é virtude, é o dom do Espírito. Então, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-te no teu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque Deus o sustenta com a sua destra direita. Então, confiar em Deus, mesmo quando as coisas estão contra a minha consciência, isso é fundamental. Porque uma vez perdoado, deve haver uma leveza, porque a Bíblia diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, é muito comum enxergarmos essas questões que ultrapassam a nossa humanidade, coisas que a gente não consegue dominar, porque como eu errei, como eu pequei, isso fica dentro de mim. Às vezes eu me decepciono pessoas, eu crio episódios vergonhosos, e isso realmente é triste. Mas onde está o Deus da reconstrução? Ele continua no mesmo lugar. E eu preciso criar a oportunidade para mim mesmo, para que eu confie em Deus. O Deus que do caos faz uma harmonia. O Deus que do nada pode fazer o tudo. O Deus que cria estradas onde tudo é fechado. Um Deus que abre portas até mesmo onde não há paredes. Um Deus que faz as escolhas ruins, os erros e os pecados serem transformados numa vida em obediência. Talvez no nosso coração a gente se cobra tanto que isso é até bom. Mas Deus. Aí ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso fala de um grupo de irmãos naquela época que pecava. Isso fala de um grupo de irmãos que saudosistamente ficava olhando para o primeiro templo. Mas a glória da segunda casa também está falando sobre o novo momento. O segundo vinho será melhor do que o primeiro. E isso está falando sobre aquilo que antigamente era muito bom, aparentemente, mas você olha e diz assim: poxa, bom é o que está vindo agora. Então a presença de Deus não nos paralisa. A presença de Deus não traz culpa, porque quando Ele perdoa, Ele perdoa. E às vezes nós recebemos o perdão de Deus, mas não vivemos esse perdão, não sentimos esse perdão, não pensamos nesse perdão. Então, na gota de hoje, na de amanhã, se Deus quiser, eu vou falar sobre essa culpabilidade que muitas vezes caminha junto com o processo de santidade. E ou uma coisa ou outra tem que prevalecer, ou a culpa ou a santidade. A santidade é um processo, é uma caminhada diante de Deus. A culpa é um processo, é uma caminhada diante do eu. Que o Espírito Santo nos ajude a viver na dimensão de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota, por cada pessoa. Derrama graça em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.